Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas palestras aqui do curso de GTI. Ela não é limitada só ao pessoal de GTI, mas é a GTI que está proporcionando essas palestras aí. E a palestra de hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o ML e casos de uso, tá? Então a minha pretensão aqui na palestra de hoje é fazer uma introdução sobre o ML e tratar um pouco mais especificamente sobre os casos de uso, tá ok? Que é um diagrama da UML que a gente pode utilizar especialmente para, principalmente para modelar requisitos de software, tá ok? A gente vai fazer isso em duas partes, tá? Então aqui a gente vai ter na palestra de hoje a parte 1, perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quais são as nossas expectativas, o que você espera dessa palestra, o que você pode esperar dessa palestra. Com essa palestra nós queremos mostrar a importância da modelagem e design de software, tá certo? Eu fiz uma palestra também que está disponível aí para vocês sobre engenharia de requisitos. E lá na engenharia de requisitos, em todo o processo de engenharia de requisitos, havia uma parte sobre modelagem. Então é legal vocês assistirem essa palestra para depois assistir essa daqui para dar um link. Não que seja obrigatório, mas para vocês já terem uma carga de conhecimento legal para conseguir acompanhar perfeitamente essa palestra. Porque eu vou falar exatamente da parte de modelagem de software, que é uma das fases lá da engenharia de requisitos. Na parte de análise, a gente pode modelar software, tá ok? Também vamos falar aqui, vamos tentar explicar para vocês como modelar os requisitos, como eu disse agora, de um software. Então, o diagrama de caso de uso, que é o que a gente vai utilizar aqui, ó, eles explicam como que a gente pode, na verdade, eles servem para modelar todos os requisitos de um determinado software. Requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais, ele não consegue modelar. Muito embora alguns templates abram uma partezinha para a gente poder digitar os requisitos não funcionais. Mas ele é específico para modelagem de requisitos funcionais, tá certo? O que mais que a gente vai ver? Olha só. Ensinar como projetar um software por meio dos diagramas da UML. Mais especificamente, os casos de uso. A gente não vai entrar em outros diagramas nessa palestra, vamos deixar para palestras futuras. De repente explicar aí o diagrama de classe, que seria o principal para a gente conseguir projetar um software bem completo na parte de design mesmo, né, passando da parte de requisitos, mas agora a gente vai projetar um software em termos de requisitos. É isso que a gente vai fazer na palestra de hoje. Mas por que eu devo fazer isso? Qual que é a vantagem de eu usar o ML, por exemplo, para projetar os requisitos e também para projetar a parte de design, a parte de arquitetura, ok, de um determinado software, ok? O que eu ganho com isso, né? O que eu vou ganhar fazendo esse projeto? Bom, primeiro de tudo, a gente vai reduzir o esforço de manutenção de software. Por que reduzir esse esforço de manutenção? Bom, manutenção de software ela pode ser ocasionada, por exemplo, por causa de um mau entendimento nos requisitos que gerou um software incompleto, tá? Ou gerou um software com uma certa dificuldade de ser alterado, de ser modificado. Requisitos são algo vivo no software, eles mudam a todo momento. Há aqueles mais estáveis, há os requisitos mais instáveis. E como eles podem mudar a todo momento, durante todo o ciclo de vida do produto de software, é interessante que nós tenhamos facilidade em dar manutenção, facilidade em alterar o código. Se você faz um software sem projeto, primeiro que você não vai ter a documentação desse software. Segundo, que você pode estar fazendo software sem pensar sobre aquilo que você está fazendo. Ou seja, você está sentando e programando. Isso é perigoso. Tá certo? Vamos dar um exemplo para vocês. Estou construindo a minha casa. Na verdade, estou reformando a minha casa. Então, tenho lá um projeto de reforma, comecei a reformar a casa. Eu cheguei para o meu pedreiro e falei assim, olha, é o seguinte, está vendo esse muro que está aqui? Esse muro que está aqui, eu quero que você aumente este muro. Aí que ele falou para mim, olha, Marcos, para aumentar o muro que você tem aí, a gente tem que construir uma coluna no muro para poder sustentar o muro. Bom, ok. E aí? É caro, é barato? Ele falou, não sei. Eu tenho que ver se este muro que está aí hoje já tem uma coluna. Porque se ele tiver uma coluna, eu vou ter que construir metade da coluna. Então vai ficar X reais para você. Se eu precisar construir a coluna inteira, ou seja, se este muro não tiver com a coluna pronta, eu vou ter que cobrar 2x de você. Tá certo? Não, ok. Como é que a gente pode fazer isso? Pegue o design arquitetônico da sua casa. Pega a planta dela que eu vou dar uma olhada. Cadê a planta? Não tinha planta. Eu comprei a casa sem a planta. A casa foi construída há 20 anos atrás, não sei o engenheiro que fez a casa, não tinha a planta da casa. O que fazer? Né? Então o que ele teve que fazer? O meu pedreiro teve que pegar o martelo
e ir descascando a parede para ver se tinha ferro na coluna que ali estava. E aí ele descascou ali a metade de baixo, virou para mim e falou assim, olha, Marcos, tá certo, tem a coluna aqui, eu só preciso da metade para cima. Falei, perfeito, então pode fazer. Aí eu assumi um custo com ele de X. Bom, ele começou a fazer o muro, a hora que passou 2 dias ele chegou para mim e falou assim, Marcos, a hora que eu fui descascar a metade superior para eu continuar a coluna, eu percebi que o ferro que a gente tinha verificado, ele vai até a metade do muro. Ele não passa da metade, ou seja, eu vou ter que derrubar essa coluna e fazer tudo de novo. Depois de 2 dias que eu já tinha comprado o material, dada a decisão para começar a fazer o muro, ele já tinha comprado cimento, já estava com a massa pronta, eu tinha começado a fazer o muro. E aí, como é que eu volto? Não volto mais. Tive que arcar com 2x do custo. Isso em software é exatamente a mesma coisa. Tá? Se você não tem um projeto arquitetônico pronto, ou seja, se você não modelou os requisitos usando casos de uso, por exemplo, não modelou as classes utilizando o modelo de classes, por exemplo, na hora que você for fazer a manutenção, se o desenvolvedor que fez o software não estiver mais na sua empresa, pronto. Você vai ter que pegar esse novo desenvolvedor para estudar todo o código para ver a possibilidade de alteração. Da mesma forma que o meu pedreiro teve que estudar todo o muro para ver a possibilidade de alteração. Isso é complicadíssimo. Quando a gente vai para a área de engenharia civil, é mais claro isso. Por quê? Porque é tudo menos abstrato, é mais hardware. A gente vê o que está acontecendo. No software é mais escondido, as pessoas não têm tanto domínio da informação. Se você chegar para uma pessoa aí que terminou o 2º grau, ela sabe o que é um muro. Mas ela não sabe o que é uma classe, o que é um objeto. Então é muito mais fácil explicar para o muro e justificar o preço de um muro do que você chegar e justificar o preço de um objeto novo que você vai ter que criar dentro do seu diagrama de classe. Ou uma classe nova, ou um web service novo. Isso é complicadíssimo. Então, temos que documentar. Para quê? Para facilitar a manutenção nesse sentido. Tá certo? Bom, reduzir o retrabalho de maneira geral. Mais uma vez, quando eu documento antes de pôr a mão na massa, se por algum motivo eu descubro ali em algum teste de mesa, em cima daquilo que foi documentado, que alguma coisa está errada, eu não preciso retrabalhar o código, porque eu ainda não construí o código. Eu posso consertar no nível do projeto. E ali no projeto eu conserto, para quando for no código, eu ter mais certeza de que aquilo que vai ser produzido está correto. Não é 100%, mas é que você houve uma fase de pensar antes, de testar modelos antes, e não testar código. Modelo é barato, código é caro. Tá bom? Gestão de conhecimento. Consolidar a informação do projeto na empresa e não somente nas pessoas. Isso vai ao encontro do que eu estava falando aqui, ó. Por quê? Porque se eu deixo de documentar, o conhecimento ficou onde? Na cabeça daquele que implementou. Se ele vai embora, o conhecimento está com ele e ele leva o conhecimento junto. Se eu documentei, ele vai levar o conhecimento dele junto. E vai deixar documentado na empresa também. Tá? Conhecimento é bom por causa disso. A gente consegue multiplicar. Mas eu preciso documentar o meu projeto para conseguir documentar. Então, no meu muro, no caso da minha casa, o conhecimento está onde? Na cabeça daquele engenheiro que fez aquela vez a casa 20 anos atrás e do pedreiro que fez aquela casa, que já deve ter até esquecido se aquele muro tem ou não tem viga, né? Tem ou não tem coluna. Tá certo? E não estava documentado nos documentos da casa em si. Então, eu tive que fazer novamente. Teve retrabalho. Eu não tive uma gestão do conhecimento eficiente do meu desenvolvimento da casa. E eu não posso deixar isso acontecer no meu software, tá ok? Bom, o que nós pretendemos nas duas palestras? Primeiramente, a gente vai falar da importância de se projetar um software. Por que eu devo projetar um software? Tá? Então a gente vai dar uma olhada em outras áreas de engenharia, como é que ela faz isso, e custos de desenvolvimento e alteração, como é que a gente trata isso numa visão clássica da engenharia de software. Na sequência, a gente vai falar sobre conceitos de OML. Vou conceitualizar o OML, vou falar de onde veio, vou mostrar alguns diagramas, citar o diagrama, né? O que é, objetivos e alguns diagramas. Feito isso, a gente vai para a terceira parte, que trata essencialmente sobre o diagrama de caso de uso. O que o OML nos diz acerca do diagrama de caso de uso e vamos trazer um pequeno exemplo. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre o exemplo prático de caso de uso. A gente vai trazer uma modelagem. Vamos pedir para que você tente aí parar o vídeo e fazer em casa essa modelagem. Na sequência, a gente vai dar o início da resposta e vamos sugerir que vocês terminem a análise de requisitos, a modelagem de requisitos desse nosso software, usando como exemplo aquilo que a gente iniciou. E por fim, fazemos a finalização com o fechamento, resumindo tudo aquilo que a gente aprendeu. Perfeito? Vamos então para a parte 1. Vamos aprender aqui sobre a importância de se projetar software.
Bom, vamos lá. Para que eu devo projetar o meu software? Quando eu estava fazendo a minha graduação, que a gente teve essa matéria de engenharia de software, mais especificamente a parte de requisitos, todo mundo na sala brincava que isso chamava-se perfumaria. Era algo além, era algo a mais que você poderia sobreviver sem. Tá? Bom, hoje que eu estou no mercado de trabalho e eu vivo com o problema diariamente, eu vejo que não. Que isso não é perfumaria e vejo mais. E vejo que isso devia ser uma disciplina essencial em outras ementas de cursos que não sejam de tecnologia, como administração, contabilidade e assim por diante. Por quê? Hoje em dia, todas as empresas têm software gerenciando seus processos, automatizando seus processos. E esses softwares eles têm que ser comprados de alguém ou desenvolvidos dentro da própria empresa. Se ele vai ser desenvolvido, as pessoas que vão solicitar o software precisam ter conhecimento mínimo de como fazer isso. Não dá para eu não saber pedir um software, porque o software que vai ser me entregue pode ter pouca qualidade por causa disso. Tá certo que os engenheiros de software têm que ter a competência completa de conseguir tirar todos os requisitos. Mas, poxa, se eu posso ajudar de alguma forma a retirar desse requisito, me especializando, ou pelo menos tendo um conhecimento de como fazê-lo, eu já posso tentar garantir a qualidade do meu produto final de software. Por isso que eu acho que essa disciplina devia estar em outras ementas também. Ok? Bom, então vamos aqui ver qual que é a importância do projeto de software. Tá aqui, ó. Imagina uma ponte dessa. Olha só, 6,5 km. É uma ponte dos Estados Unidos. Vocês imaginam essa ponte sendo feita sem projeto? O projeto que eu estou te falando é só o projeto arquitetônico. No caso aqui, o projeto de estruturas. Imagina se você joga isso aqui na mão dos operários, para eles começarem a fazer essa ponte sem olhar um projeto, sem saber como fazer. É complicadíssimo isso. É muito complicado. Tá? Então, e sem contar que as pontes, normalmente, elas começam sendo feitas de um lado e do outro. Então, elas vão seguindo para cá e vão seguindo para cá até se unir. Imagina se eu tenho um desvio de meio grau. Esse desvio de meio grau, a hora que ela chega aqui em 6 km, gente, dá um desvio monstruoso. É mais ou menos o que aconteceu uma vez lá no metrô, quando eles estavam perfurando o metrô, esse novo metrô. Né? Começa de um lado, vai do outro, o desvio que estava era muito grande. Eles têm que voltar, acertar o desvio para conseguir encontrar. Não pode ter esses desvios. Tá certo? Vamos para uma outra ponte aqui, ó. Vamos ver essa daqui, ó. 16º lugar. 7.420 metros, lá na Coreia do Sul. Essa foi construída em 2002, ó. Tá? 2002 a construção da ponte. Olha como ela é enorme. Imagina isso daqui sem projeto. Mas na engenharia civil, como eu disse, é mais fácil a gente entender que isso tem que ter projeto. Né? Mesmo porque uma ponte dessa demora 15, 10, 15 anos, 20 anos para ser construída às vezes. E um projeto de software, ninguém quer esperar 20 anos para ter um projeto de software, porque em 20 anos já mudou toda a tecnologia de software. Então acho que não precisa ter projeto. Vamos no front. Vamos lá sentar e vamos desenvolver. Já na engenharia civil, ninguém quer saber de desenvolver sem projeto. Né? Você passaria em cima dessa ponte se você soubesse que não teve projeto para construí-la? Eu não passaria. Certo? Aí fica a pergunta, você usaria um software sem projeto? Ah, você usaria, né? Porque você não corre o risco de perder a sua vida usando software, né? Mas você corre o risco de perder o seu negócio, de pegar informações erradas do software e direcionar o seu negócio à falência, por causa de um software mal feito. Essa outra ponte que eu acho espetacular, 14º lugar aqui das que a gente está analisando, 7.845 metros. Sabe qual que é o mais espetacular dessa ponte? Ela tem metade dela aqui, ó. Ela vai por cima da água. A hora que chega aqui, ela entra por baixo da água e ela segue por baixo da água até chegar aqui. Tá certo? Ela une a Dinamarca à Suécia. Foi feita em 99. Imagina isso sem projeto. Não tem cabimento. Né? 8º lugar, 12.900 metros, lá no Canadá. Ó. Olha isso. Olha o tamanho dessa ponte. Imagina isso aqui sem projeto. Não faz. Não sai. Não tem a menor possibilidade de fazer isso sem projeto. Perfeito? Olha o Brasil. A Rio-Niterói. 13.290 metros, feita em 1974. Olha a tecnologia lá em 74, que era viável, né, que tinha à disposição do pessoal, para eles construírem uma ponte de 13.290 metros. É uma ponte enorme essa daqui, é uma das maiores que tem no mundo. E a maior de todas, é de 38 quilômetros, galera. 38 quilômetros uma ponte lá nos Estados Unidos, feita em 69. Em 69 fazendo essa ponte. É uma coisa absurda. Não tem a menor chance de uma ponte dessa acontecer sem ter um projeto arquitetural, sem ter uma análise de requisito muito bem feita do que vai precisar para construir uma ponte dessa. Não há possibilidade disso acontecer. Tá? Bom, vamos lá.
E o software, assim como as pontes, ele não pode ser feito por meio de linha de produção. Um software ele não é feito por série. Eu não construo vários softwares. Eu tenho que ter um projeto. Eu faço um projeto para um software, né? Aí o projeto no seu âmbito maior, não só arquitetônico, o projeto total, custo, tempo, escopo, comunicação, risco. Assim como eu faço para uma ponte, eu tenho que fazer esse projeto. Então ele não pode ser produção serial. E depois que eu tenho o projeto feito, que eu projetei todo o software e terminei de implementar, eu posso fazer várias cópias e distribuí-lo em série. Mas aí é uma cópia do que foi feito, diferente do serial que você monta um a um. Né? Quando eu tenho aqui a produção em série, eu estou montando cada uma dessas partes, eu estou montando. Uma é igual à outra, mas eu preciso ir lá e trabalhar cada uma delas. Software não. Assim como a ponte, o software eu faço um projeto arquitetônico, né? Pego os requisitos, faço o projeto arquitetônico, desenvolvo o software, eu posso fazer 1.000, 1 milhão, 1 bilhão de cópias. Tá? Mas ele é desenvolvido essencialmente por projeto. Assim como a ponte. Então tem que ter projeto arquitetônico. A gente não foge disso. Tem que ter o seu projeto de classes. Tá? E mais uma coisa que motiva a gente a tentar deixar bem estudado antes, projetar muito bem o software antes dele virar produto. Antes dele sair para o mercado de profissional para usá-lo. Porque se eu achar algum erro, assim, o meu custo de desenvolvimento aqui, perto do custo de manutenção, é muito pequeno. Então eu tenho que utilizar essa parte aqui, ó, porque o custo de manutenção é alto, certo? Muito alto. Eu não quero ter esse custo de manutenção. Vamos acertar o software no desenvolvimento, tá? Essa é a filosofia que a gente vai utilizar. Olha só, durante as fases de desenvolvimento do software, tá aqui, ó, tá em inglês, vocês me perdoem, mas durante as fases de desenvolvimento do software, eu tenho a minha análise, o meu projeto, implementação, teste e manutenção, tá? Se eu achar um erro na análise, ele custa isso daqui. Se eu achar um erro aqui, ó, do projeto para implementação, ele custa um pouquinho mais. Se eu encontrar um erro aqui na implementação, ele custa já mais um pouquinho mais caro. Agora, se eu achar um erro aqui, ó, na manutenção, olha quanto que ele custa. Então, qual que é a ideia? A ideia essencial é eu conseguir trazer para cá, certo? Trazer para cá, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. A ideia é eu trazer para cá a descoberta dos meus erros. Então, se eu conseguir fazer uma análise bem feita e aqui executar testes de análise, de validação de software, né? Então, se eu fizer teste aqui, ó, nessa parte, eu já consigo achar erros que provavelmente eu iria achar só aqui se eu não tivesse testado antes. E nesse projeto de software aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu já comecei a fazer meu projeto arquitetônico, porque eu tenho uma fase de arquitetura em nível de análise, né? E aqui também, eu tenho que também conseguir fazer o meu teste aqui. Da mesma forma. Se eu conseguir testar no papel, eu encontro o erro aqui, amigo. Se eu encontrei o erro aqui, o custo de fazer isso é baratinho. Dá para eu fazer. Sem impactar num custo muito alto. Esta é a minha ideia. Então o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar muito bem essa fase com vocês nessa palestra. Numa próxima oportunidade, trabalhar um pouquinho essa fase aqui, para quando chegar na implementação, o software está tão bem trabalhado que a chance de ocorrer erro, ela vai tender ao zero, né? Não chega no zero, lógico, mas ela tende a diminuir bastante. É essa a nossa proposta aqui nessa palestra. Enfatizar os estudos de análise, enfatizar os estudos de projeto, para quando chegar na implementação a gente produzir um produto de software que tenha qualidade, sem ter que corrigir erros lá na manutenção. É isso que ou fazendo uma manutenção mais barata. Porque se eu estiver estudando componentes reutilizáveis, se eu estiver fazendo algo bem flexível, a manutenção cai o preço também. E eu só consigo fazer isso se eu fizer um projeto e uma análise muito bem feita. Tá certo? Como é que funciona em outras áreas? Por que isso é tão aceito em outras áreas? Olha só, eu vou pegar aqui o exemplo da mecânica, tá bom? Lá na engenharia mecânica. O que acontece na engenharia mecânica? Vejam bem, eu uso uma ferramenta de CAD. Né? Então vamos lá, o AutoCAD, tem vários. Essa ferramenta de CAD, no caso, é um CAD 3D. O que eu faço com isso daqui? Eu desenho a peça certinha numa escala menor, mas ali no software eu falo qual é a medida correta, eu desenho todas as partes da peça. Absolutamente todas as partes da peça. Aí eu posso utilizar uma impressora 3D e eu imprimo a peça em 3 dimensões. Vou lá e imprimo a peça.
Como assim, professor, imprime a peça? Eu imprimo a peça. Existem impressoras 3D que ela trabalha por meio de deposição de plástico. Então ela tem um plásticozinho que é derretido. Aí ela vai lá que o derretido vira tipo uma pasta. Aí essa pasta ela vai passando assim, a hora que ela cai, ela fica durinha. Certo? E ela vai construindo exatamente aquilo que está modelado no CAD 3D. É sensacional. Certo? E dessa forma, logicamente não é a peça pronta, mas é um protótipo da peça. Eu posso pegar aquele protótipo e posso testar. Antes de eu ir lá e fundir um molde para fazer injeção, por exemplo, ter que usinar um bloco de ferro, que é caríssimo para fazer isso. Antes, o que eles faziam? Eu projetava a peça no papel, usinava todo o meu bloco para fazer para utilizar na injetora, por exemplo. Aí eu ia lá na máquina injetora e injetava o plástico para produzir um protótipo ou o produto final. Mas o bloco era caríssimo. O que se faz hoje? Imprime-se 3D, que é muito mais barato, e eu testo aquele protótipo. Deu certo? Aí eu vou para o bloco, eu vou para o produto final. Antes não. Mas por que isso pegou na engenharia mecânica, né? Por que essa transformação aqui, ela é muito bem aceita na engenharia mecânica? É simples. Porque eu sair de um modelo e ir para algo prototipado é rápido e completo. Essa peça aqui, ela vai ser exatamente esta peça aqui. Exatamente. Já no software é mais complicado. Eu não tenho algo que saia do modelo e gera um software para eu poder testar. Estamos caminhando para isso. Então a maioria das ferramentas de UML, por exemplo, elas já geram o máximo de código possível. Ferramentas de banco de dados gera código. Por quê? Para deixar mais rápido, mais ágil. Então tem alguns frameworks aí, algumas ferramentas que já geram código para acessar banco de dados, como é o caso de ferramentas aí que trabalham com Hibernate ou Hibernate, como vocês preferirem. Tá? Então nós estamos tentando caminhar para isso. Mas o ideal é a gente chegar nesse grau de maturidade da engenharia mecânica. O que nós temos que entender é que a engenharia mecânica data desde a época da Revolução Industrial. Enquanto a Revolução do Software data da década de 50. Nós temos 50 anos de software e mais, sei lá, 2 séculos, 3 séculos de engenharia mecânica. Né? Então não dá para competir com essa ciência frente à nossa. Perfeito? Mas a gente está trabalhando para conseguir esse grau de maturidade. E a cada dia que passa, nós conseguimos chegar mais perto. Antigamente, para a gente desenvolver software, nós tínhamos que ir na raça lá desenvolver cada linha de código. Hoje eu já tenho componente pronto, componente free, componente que eu posso comprar. Posso fazer meus próprios componentes para reaproveitar. Tá certo? Ninguém mais faz uma telinha. Clica, arrasta, puxa um componente para fazer a tela pronta. Antes, quando era lá no MS-DOS, cada um tinha que fazer a sua telinha. Eu programei em Clipper no MS-DOS em 1990, eu tinha que fazer minha telinha lá. Eu produzia minha tela. E a cada software que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer minha tela de novo. Lógico que eu tinha minhas funções para fazer isso. Hoje não. Eu clico, arrasto os componentes, eu monto a tela linda. Linda, linda, linda. Em 5 minutos. Tá certo? Então tem mudado. A gente tem que ter consciência disso. E em menos de 20 anos. Né? Em 1990, agora em 2009, 19 anos aí, já teve um pulo, um salto enorme, enorme na produção de software. Tá? Bom, e a UML? Opa, vamos trocar a canetinha aqui. Apaga. E a UML, né? O que a UML vai nos ajudar nesse sentido? Bom, vamos lá. Vamos começar explicando alguns conceitos da UML. Ela é documentada por esse grupo, pela OMG. Vocês podem entrar no site da OMG e ver toda a documentação da UML. E ela tem esse símbolo aqui, né? Então esse aqui é o símbolozinho da UML. Trouxe aqui para vocês poderem identificar quando forem buscar na internet. E ela significa Unified Modeling Language. Né? Uma linguagem de modelagem unificada. Mais ou menos isso que ela quer dizer. Vamos ver aqui, ó. Então, é uma ferramenta, então é ferramenta, não é processo de desenvolvimento, não é metodologia de desenvolvimento. É ferramenta. Ou melhor, um conjunto de ferramentas que nos auxilia na modelagem de sistemas. Então ela vai nos auxiliar na modelagem de sistemas. Requisitos, projeto, e entre outros. Componentes e assim por diante. Ela é mantida pela OMG, que é um instituto, que é um grupo, né, que junta várias empresas que buscam padronizar uma linguagem, no caso o ML, para especificação de software, para documentação de software. Tem por finalidade proporcionar um padrão para o projeto de arquitetura de sistemas, incluindo aspectos conceituais, por exemplo, processos de negócio, e itens concretos, classes, esquemas de BD e assim por diante. E também a fase de análise de requisito, lá com os casos de uso que ela também contempla. Perfeito?
para provar essa possibilidade, para prover, né, para vocês essa possibilidade de projetar softwares, nós temos aqui 13 diagramas. 13 diagramas da OML nós temos. Então, é diagrama, muito diagrama, né? Muito diagrama mesmo que a gente pode utilizar. Então tá aqui, eu trouxe aqui o nome dos 13. Nós não vamos utilizar aqui, estudar os 13. Mas temos atividades, que é bastante utilizado, casos de uso, nem precisa falar, casos de uso é amplamente utilizado, classes de objetos e sequência também, muito utilizado. Aí tem o de comunicação, o de estado é o state chart, parecido com as maps, com as máquinas de estados finitos, tá? Pacote de deploy, componentes de deploy, implantação, interação, time, o CSD. Então tem 13 diagramas aqui. Precisamos saber todos? Seria interessante a gente ter pelo menos um conhecimento superficial sobre todos e, dependendo do processo que a gente vai escolher para desenvolver, estudar aqueles que o nosso processo exige. Então, mais uma vez, isso daqui, pessoal, não é processo. É um conjunto de ferramentas que pode ser utilizado em processos. Então tá lá. Mas qual diagrama da OML eu devo usar primeiro? Tá certo? Ou seja, dos 13 ali, qual é a ordem? Eu começo com casos de uso, depois vou para o diagrama de classe, depois vou para o diagrama de sequência? Não sei. A OML não estipula a ordem. A OML fala assim, olha, eu tenho o diagrama de casos de uso. Ele serve para isso. Eu tenho o diagrama de classe. Ele serve para isso. Eu tenho o diagrama de sequência. Ele serve para isso. E a ordem? Quem vai estipular? O seu processo de desenvolvimento de software. Por exemplo, o HUP, ele monta um processo de desenvolvimento de software. É um modelo de processo. Ele fala qual que você vai usar primeiro, qual que você vai usar depois. Ele diz, vamos usar primeiro modelagem de negócio, processo de negócio, caso de uso, depois vamos usar o diagrama de classe, depois vamos para o diagrama de sequência. Ele fala tudo o que você tem que fazer, usando os diagramas da OML. Tá? Então, o seu processo que vai dizer qual que eu vou utilizar e quando. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Não existe ordem no uso do diagrama, como eu disse. Tá? Não existe a necessidade de se usar todos os diagramas. Então, eu não preciso usar todos os diagramas. Tá certo? Por quê? Mais uma vez, a OML não é um processo de desenvolvimento de software. Ela é um conjunto de ferramentas. Para quê? Para apoiar o processo de desenvolvimento de software, que pode escolher uma, duas ou todas as ferramentas que a OML disponibiliza. Então, você não é obrigado a utilizar todas as ferramentas. Perfeito? Seguindo. A OML é um conjunto de ferramentas, não é um processo. Mais uma vez, já falei 5 vezes, é porque é importante, né? Seguindo. Os principais objetivos da OML são ser independente da linguagem de programação e ou do processo de desenvolvimento escolhido. Não importa se eu vou desenvolver em Java, se eu vou desenvolver em C++, Smalltalk, não me importa. A OML ela vai especificar o software. A linguagem de desenvolvimento vem depois. Delphi, VB, .NET, não sei. Primeiro eu documento o meu software. Primeiro eu projeto o meu software. Aí quando eu for desenvolver, eu escolho a minha linguagem. Lá na fase de projeto eu falo, no finalzinho do projeto, quando eu vou começar a codificar, eu falo a linguagem que eu vou utilizar. Para ela não importa a linguagem e não importa também para alguns diagramas se é orientado a objeto ou não. Olha só, é a minha próxima observação. Mas o ML não é para modelar projetos e software orientado a objeto? Não necessariamente. O diagrama de casos de uso serve para modelar qualquer tipo de implementação. Posso estar utilizando um C puro, que é totalmente, que não tem nada de orientação a objeto, totalmente estruturada, né? Um sequencial, uma depois outra, não tem a parte de orientação a objeto, procedimentada, não tem orientação a objeto. Posso usar o caso de uso, como posso usar o caso de uso para fazer um software que será implementado em Java. Na verdade, na parte de requisitos, eu nem sei qual software que eu vou utilizar. Eu não sei. Né? Qual que é a linguagem. A hora que eu estou fazendo requisitos, pode ser que a linguagem vai ser feita em Java, em C, em C++, não sei. Realmente eu não sei qual vai ser utilizado. Então, para mim, não importa quando eu estou fazendo caso de uso qual vai ser a linguagem. Perfeito? Prover uma linguagem formal de modelagem. Legal. Eu estou tentando me aproximar da formalidade de documentação. Então, eu não vou utilizar uma linguagem não estruturada, uma linguagem natural. Porque a nossa linguagem natural ela é dúbia, ela é ambígua, ela não é clara, ela pode não ser completa. Tá? Se faltar uma vírgula, pode dar 1000 interpretações diferentes. Já uma linguagem padronizada, formalizada, com diagramas, ela é menos ambígua. Ela é mais clara, ela tende a ser verificável. Para eu tentar verificar, por exemplo, se ela está completa ou não o meu diagrama, e assim por diante. Tá certo? Bom, dá suporte a conceitos avançados de desenvolvimento de software,
como framework, padrões de projeto, componentes, SOA. Então, toda vez que a gente vai fazer um desenvolvimento em SOA, por exemplo, orientado a serviço, eu tenho que documentar meus web services, eu tenho que falar quais componentes eu vou utilizar, com qual base que eu vou me conectar. Tá? É importantíssimo que isso aconteça. E a OML dá suporte a isso. Perfeito? Bom, para que eu devo usar? A parte de documentação de software, ela começou a ficar forte, ela começou a ficar realmente muito assim, necessária, evidente, o seu uso tornou-se evidente quando eu comecei a construir muitos softwares. Certo? Porque no começo da história da computação, o meu grande desafio era produzir hardware. Não tinha computador. Qual computador que eu tinha? O Abaco, né? Aquele negocinho lá com as continhas que joga as contas para cima, para baixo. Tinha as máquinas de Babbage. Era o computador que eu tinha na época, todos mecânicos. Aí começamos a ter algumas coisas que eram eletromecânica, como o relé. Né? Então, a hora que surgiu o relé, era uma coisa eletromecânica. Por quê? Eu dava acionamento elétrico e ele fechava o circuito mecanicamente. Aí aqueles computadores de relé faziam aquele barulhinho, né? Porque ele fechava o circuito mecanicamente. Depois do relé vieram as válvulas. Totalmente eletrônico o negócio. Certo? Eu passo a corrente envia elétrons entre duas plaquinhas, a hora que ele envia elétrons, aí acontece o fechamento do circuito. Senão, não fecha o circuito. Totalmente eletrônico. Então a velocidade de processamento aumentou. Mas as máquinas eram grandes, enormes, quentes, queimava a todo momento, dava bug, né? Entrava inseto lá dentro, você tinha que ir lá tirar o inseto, por isso se chama bug. Então tinha todos esses problemas. Aí veio a tecnologia de transistor, circuitos integrados e o aumento de densidade desses transistores em placas de circuitos integrados. Bom, aí a velocidade de processamento disparou. Então nessa época a gente estava saindo da válvula e indo para o circuito eletrônico, para o circuito integrado, teve um boom de desenvolvimento de software. Por quê? Porque havia o hardware disponível, não tinha o software para rodar no hardware. Então o pessoal começou a desenvolver software, muito software mesmo. Só que desenvolvia software sem nenhuma metodologia de desenvolvimento. Na raça, sentava e saía desenvolvendo. Aí o que acontecia? As minhas estimativas de prazo e custo aumentavam. Obviamente, eu não sei nem onde eu quero chegar. Então ele começava a desenvolver e falava, quantos dias você demora? 1 dia. Chegava no outro dia, já passou. Não, agora eu vi que eu preciso de 2. Aí passava 2 dias, você perguntava, e agora? Não, são 4. Ia crescendo o tempo em PG, né, progressão geométrica. Porque não tinha base, não tinha processo, não tinha metodologia, não tinha histórico. Não tinha como prever custo, não tinha como prever tempo. Com isso, a produtividade das pessoas caía também. Perdia-se o foco, não sabia-se o que fazer, cometia-se o mesmo erro, muito retrabalho. Obviamente, a qualidade de software nem precisa falar, né? Despencou. E depois que o software ficava pronto, a sua manutenção era terrivelmente cara. Bom, isso instaurou uma crise, que a gente chamou de crise de software. A partir desse momento, decidiu-se que era necessário uma disciplina, a engenharia de software, para tentar sistematizar todo o processo de desenvolvimento de software. E ela hoje está aí, aumentando seus estudos na área, com mais empresas utilizando, porque eles começam a ver que não tem forma, não tem jeito. Então as empresas começam a buscar qualidade de desenvolvimento. Temos aqui no Brasil, por exemplo, a Motorola com o CMM3, temos outras empresas em Campinas com o CMM3, 4, buscando qualidade, né? Buscando um processo de qualidade de software. Perfeito? Bom, deixa eu apagar aqui para não ficar... As empresas de software buscam, então, técnicas para eu automatizar a produção de software. O que é automatizar? Botar numa máquina e sair desenvolvendo automático? Não, não é isso. É sistematizar. Produzir software toda vez da mesma forma. Sempre do mesmo jeito. É isso que eu quero. Deixar minha produção sistematizada. Tá? Todo mundo faz software igual na minha empresa. Com isso, se eu errar, eu conserto aquele erro, eu consertei para todo mundo. Porque todo mundo faz igual. Então, se eu faço prazo para desenvolver um software, eu uso a mesma metodologia. Se eu estiver errando o prazo, eu conserto a metodologia, eu já consertei para todo mundo. Aí todo mundo começa a acertar junto. Essa é a grande vantagem da gente sistematizar. Então, esse automatizar, entenda por sistematizar a produção de software. Perfeito? Melhorar a qualidade do produto, obviamente. Se eu sistematizo, todo mundo faz igual. Se eu faço muitas vezes igualmente, né? Muitas vezes eu faço da mesma forma, então quer dizer que eu vou começar a errar menos. Se eu erro menos, então eu melhorei a qualidade do meu produto. Tem uma historinha que o pessoal de administração gosta muito, que é a seguinte. Imagine que eu tenho 2 equipes. E as 2 equipes vão construir vasos. Tá? A primeira equipe vai construir um vaso. Ela tem 1 ano para construir o melhor vaso do mundo. Grande, um vasão grandão. Certo? Um vasão grandão. Então eu não quero o vaso agora. Eu quero o vaso depois de 1 ano. Então ela tem 1 ano para desenvolver o vaso para mim. E eu tenho uma outra equipe
que ela tem que desenvolver também o melhor vaso do mundo. Só que ela tem que desenvolver um vaso pequeno. Só que eu não vou esperar um ano. Eu quero o vaso daqui uma semana. Tá certo? Quem vai construir o melhor vaso? Bom, depois de um ano, se eu pegar o vaso que saiu depois de um ano e o vaso que saiu na primeira semana dessa equipe, a gente vai perceber que quem construiu o melhor vaso foi essa pessoa que projetou todo o software, o vaso, para chegar no final do ano e fazer. Agora, a hora que esse pessoal aqui fizer uma vez, fizer outra, passar um ano produzindo esse vaso por semana, eles vão ter amadurecido de tal forma no processo de produção que o vaso, na hora que chegar aqui, vai estar muito mais perfeito que esse cara que ficou só estudando o processo. Então, qual que é a ideia? É eu estudar o processo, pôr em prática, melhorar. Ao final de um mesmo tempo, eu tenho um processo muito mais bem feito, muito mais maduro, saindo produtos de maior qualidade do que esse cara aqui que fez uma vez só. Então, a ideia é eu sistematizar para eu produzir da mesma forma e poder melhorar cada vez que eu produzo. É isso que eu quero fazer, por isso que eu aumento a qualidade do produto. Reduzo o custo, porque eu reduzo o retrabalho. Reduzo o time to market, ou seja, reduzo o tempo de saída. Se eu tenho um processo maduro, eu consigo fazer o produto de software sair mais rapidamente. Se meu processo é imaturo, eu vou ter que esperar muito mais. É imaturo, eu vou esperar muito para eu conseguir desenvolver um software. Que a gente tem retrabalho, a gente tem muita discussão, a gente não sabe qual caminho seguir. Se ele está muito bem sistematizado, já sai como se fosse uma linha de montagem. Não é, mas é como se fosse. Certo? Então ele sai muito mais rápido, meu time to market melhora. Certo? Bom, aqui eu falei para vocês sobre o diagrama de casos de uso, aliás, sobre a OML, e agora a gente entra na nossa terceira parte e vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de casos de uso. O que a OML nos diz e vamos trazer alguns exemplos de diagrama de casos de uso aqui. Então vamos lá. Nosso diagramazinho aqui, ó. Um dos diagramas mais importantes na OML. Por quê? Porque pode acompanhar o desenvolvimento do software do início ao fim. Eu começo a fazer o caso de uso no início do desenvolvimento do meu software. E eu vou alterando conforme meus requisitos mudam até chegar no final. Eu posso dar manutenção e testar esse diagrama até o final. E posso usar esse diagrama lá no teste. Porque quando eu fizer o teste, o meu software tem que fazer exatamente aquilo que o diagrama de caso de uso está mandando ele fazer. Tá certo? Bom, é uma ferramenta de consulta, acerto, discussão, reuniões, alterações e requisitos. Mostra toda a análise do meu negócio. O que mais? Serve para modelar os requisitos de um sistema através de cenários. Então, os casos de uso é como se eu estivesse fazendo várias peças de teatro do meu software. Né? Vários atos. Então, o que o usuário faz no software? É um cenário. Ele faz consulta de aluno? É um cenário. Ele faz cadastro de aluno? É outro cenário. Ele faz alteração de aluno? É outro cenário. Então, eu tenho vários cenários para eu conseguir compor o meu software, para eu fazer todo o meu software. Então, os meus casos de uso são cenários de uso. Delimita o escopo do sistema. Quando eu faço o meu caso de uso, eu consigo ver qual é o escopo do meu sistema. Eu vejo se o meu sistema... eu falo para o meu cliente exatamente aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu não vou fazer. A gente vai aprender aqui que num diagrama eu tenho os casos de uso e os atores. Os atores é tudo aquilo que é fora do meu sistema. E casos de uso é tudo aquilo que está dentro do meu sistema. Então, eu delimitei escopo. Então, eu só vou implementar aquilo que é caso de uso. O que for autor, eu não vou implementar. Certo? Modela os elementos externos do sistema, por meio dos atores, e os elementos internos, por meio de casos de uso. Dessa forma, pode ser definido como uma coleção de casos de uso e atores. Então, toda vez que eu for utilizar um diagrama de casos de uso, eu vou ter vários atores, que são os sistemas externos ao sistema que eu estou desenvolvendo. E vou ter uma coleção de casos de uso, que é o sistema que eu estou fazendo. Tá certo? Bom, o diagrama de casos de uso é um diagrama que modela o documento de requisitos. Então, uma vez que eu levantei os requisitos, eu vou lá e vou formalizar por meio de um diagrama, que é o meu diagrama de casos de uso. Então, eu tenho aqui meu modelo de requisitos. Então, eu vou lá, escrevi meu requisito, todos os meus requisitos aqui. Faço uma análise. Analiso, vejo se está consistente, se está completo, se está claro. Aí eu faço a modelagem dos casos de uso. Este aqui é um ator. Este daqui é um caso de uso. Este é outro. Este é outro. Então, eu modelo, transformo em diagrama. Por quê? O diagrama... ele é mais formal do que a linguagem natural que eu utilizo aqui. E aquele diagrama ele é testável, eu posso testar. Para eu testar algo escrito na linguagem natural, é extremamente complicado. Agora, um diagrama, eu posso ir lá com o cliente e falar, tudo isso que você queria, eu dou um resumão, certo? Ou analiso, aumento o grau de abstração do meu software. Fica mais fácil de eu visualizar, fica mais fácil de eu testar. Perfeito? Bom, e para que eu devo modelar os requisitos? A gente já discutiu isso na palestra anterior, mas eu não quero que isso aconteça, né? É mais ou menos essa figura que estava lá na palestra de engenharia de requisitos, olha.
Como que o cliente explicou o que quer? Ele falou que ele queria desse jeito. Como é que saiu? Olha só, saiu assim, ó. Cadê? Onde está o que saiu? Como o programador construiu? Está aqui. O cliente pediu isso, né? Vamos trocar a cor da caneta aqui. O cliente pediu isso, o programador fez desse jeito. E como que o analista projetou? Olha os erros de projeto aqui. Certo? Como que o líder de projeto entendeu? Entendeu assim. Mas o que o cliente realmente queria? Ó, ele queria isso daqui, ó. Mas a gente já discutiu que às vezes o cliente tem dificuldade de pedir o que ele quer. E é função do engenheiro de requisitos identificar isso. Então, como a gente não quer que isso aconteça, a gente vai fazer o projeto? Vamos fazer o projeto. Mas vamos testar o projeto com o cliente. Vamos fazer o protótipo? Vamos fazer o protótipo. E eu testo o protótipo com o cliente. Vamos modelar o requisito? Vamos modelar o requisito. E eu testo a modelagem de requisitos aqui, ó, junto com o protótipo que eu fiz. Tudo eu faço no papel, antes de fazer de fato, eu mostro para o cliente. Se ele validar, então eu posso para a parte de implementação. Essa é a minha ideia. O meu diagrama de caso de uso ele é composto por duas partes. Tá? Então vamos lá, quais são? A parte gráfica e a parte escrita. A parte gráfica é essa que eu apresentei para vocês, onde é uma coleção de atores e casos de uso. E isso que a gente vai ver agora, como é que a gente monta essa parte gráfica. Então eu vou mostrar para vocês exatamente essa... Opa, pulou aqui. Volta. Exatamente como é que monta esta parte gráfica aqui. Depois, eu tenho uma parte textual que eu ainda posso colocar nos casos de uso, que é essa especificação aqui, que detalha, por meio de alguns gabaritos ou templates semi-formais, ou seja, semi-estruturado, o que o caso de uso realmente vai ter que fazer. Perfeito? Então vamos lá. O diagrama é um esquema gráfico, composto por símbolos. Esses símbolos vão representar o quê? Os meus atores e os meus casos de uso. Então tá lá. São os meus casos de uso, que eu vou representar por meio de uma bola, com o nome do caso de uso escrito embaixo, e os meus atores, que eu vou representar por meio de um bonequinho. Vamos ver se eu consigo desenhar o bonequinho aqui. Então eu vou ter um bonequinho para representar meus atores, com o nome do bonequinho. Os meus atores vão se relacionar com os casos de uso, e eu posso ter casos de uso se relacionando com casos de uso também. Então eu vou ter também um conjunto de relacionamentos. Então aqui embaixo está uma figura, olha só. Este daqui é o meu ator. Meu ator se relaciona aqui com o caso de uso, cadastrar cliente. Então eu estou falando que o cliente faz o caso de uso cadastrar cliente. O meu software vai ter que ter um momento que o cliente pode ir lá e se cadastrar. Não importa que tenha alguma secretária, algum diretor, algum presidente que no meio cadastrando o cliente. Quem tem vontade de se cadastrar é o cliente. Então, ele que começa o caso de uso, solicitando o seu cadastramento. Então, meu caso de uso é o cadastrar cliente, e meu ator é o cliente. E meu software vai ser uma coleção de atores com caso de uso. Se eu conseguir colocar tudo aquilo todas as cenas que meu software tem que ter, então eu vou ser completo. Se eu conseguir explicar bem, eu vou ser claro. E o diagrama de caso de uso nos ajuda a isso, a ser completo e claro, e não ambíguos. Tá? O que mais que eu tenho aqui para falar para vocês? Ó. Mas o que é esse cara magrelo aqui? Esse cara magrelo é o meu ator. O meu ator não são só pessoas. Meu ator é tudo aquilo externo ao meu sistema que se relaciona com o meu sistema. Então, imaginem só. Você está modelando um sistema para fazer conciliação bancária. O que é isso? Eu tenho que pegar tudo aquilo que eu gastei, que está escrito que eu gastei na minha empresa, puxar o extrato do banco e fazer a conciliação, para ver se o que eu falei que gastei está aparecendo no banco. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Então, um ator, vamos supor, financeiro, vai lá e fala, ó, quero fazer conciliação bancária. O que o meu sistema faz? Se conecta com o sistema do banco. O sistema do banco é um segundo ator. Para quê? Para puxar o extrato. Aí o sistema do banco joga o extrato, aí meu sistema aqui faz a conciliação e devolve a resposta. Então, se eu estivesse falando aqui, por exemplo, do sistema bancário, tá? Se eu estivesse falando desse sistema de conciliação bancária, eu teria aqui um ator, tá? Teria o meu caso de uso aqui, que seria conciliação bancária, e teria um outro ator aqui. Qual ator? O banco. Então, eu teria o banco aqui. Então, esse daqui seria o banco.
O banco é um outro ator meu. O sistema bancário é um outro ator. Não é uma pessoa. É um sistema. E aqui? Aqui eu teria a pessoa do financeiro. E aí ela ia interagir com o meu caso de uso. Perfeito? Meu caso de uso ia interagir aqui. A seta correta é essa. Isso é difícil de fazê-la. Aí eu recebo a resposta aqui. Tá certo? Então é assim que vai acontecer. Tá? Então o cara magrelo, ele não é só uma pessoa. Ele pode ser um sistema também. Ator é uma entidade externa ao meu sistema. É tudo aquilo que eu não vou implementar. Já está implementado por fora. Tá? Pode ser uma pessoa ou um outro sistema, como está escrito aqui. São as entidades que trocam informações ou eventos com o sistema. É aquilo que eu uso para solicitar uma informação ou que envia informação para o sistema. No caso, o ator financeiro estava buscando uma informação. E o ator banco estava fornecendo dados para o meu sistema. Tá certo? Então pode ser os dois. Um ator pode ser também um recebedor passivo de informação. Por exemplo, se eu estivesse fazendo algum sistema, algum banco de dados de log, eu poderia falar que aquele banco de dados de log, um sistema de uma terceira empresa, tá? É um ator que fica só recebendo log de informações transacionais que eu esteja fazendo no meu banco de dados. Bom, atores representados por figuras caricatas de humanos. Então a representação dele é exatamente um bonequinho. Então tá lá. Figuras caricatas de humano. Tá? Ou por uma caixa com estereótipo. A gente fala estereotype em inglês. Mas a gente vai buscar sempre especificar dessa forma. Então tem aqui uma figurinha pra gente. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então tá lá. Isso pode ser um ator, isso é um ator, isso é um ator, ou isso é um ator. Como é que a gente prefere representar? Assim ou assim. Tá? Que é quase a mesma coisa. Assim não é muito bem visto. A gente não vê muito isso sendo representado dessa forma. Exemplos de atores. Então está aqui, usuário, gerente, banco, banco de dados de uma empresa terceira, funcionário, cliente, todos são atores. Tá certo? Para identificar um ator em um documento de requisitos, normalmente a gente vai procurar lá, quando tiver escrito o documento de requisitos, por substantivos. Entidades iniciadoras de ação. Tudo aquilo que começa alguma ação. Então o cliente vai se cadastrar. Então o cliente aluga um quarto. Eu falo que são atores. Entidades que recebem informação. Então o sistema lá da DataSys Log Corporation recebe os dados. Então ele está recebendo os dados, ele tem grande chance de ser ator. De forma geral, entidades que de alguma forma se relacionam com o sistema. É algo que está fora do seu sistema, mas se relaciona com ele. Isso é chamado de ator. Pessoal, isso daqui não é regra. Isso aqui é receita de bolo. Né? É só para vocês tentarem seguir isso daqui. Desculpa, deixa eu me corrigir. Isso não é receita de bolo que dá certo sempre. Isso daqui é algumas diretrizes para ajudar na identificação de atores. Tá certo? Mas seguindo essas diretrizes, já tem 80% de chance de ter sucesso na sua identificação. Então vamos lá. Está aqui. Um exemplo. Esse software tem o objetivo de disponibilizar a locação de DVDs via internet a clientes já cadastrados ou novos clientes. Tá? O software deve prever o cadastramento de clientes, locadoras, com os seus dados pessoais. E com as locadoras, o software deve prever o cadastramento de clientes locadores, que vão lá locar o DVD, provendo seus dados pessoais. O software atenderá a todas as cidades onde o cliente contratante tiver locadora. Tá? Serão disponibilizados somente DVDs da cidade onde o cliente locador reside. Ou seja, eu tenho uma locadora que é distribuída geograficamente, tem várias unidades. O cliente pode locar somente onde ele está, onde ele reside. Então ele vai entrar no sistema, vai pedir o vídeo, né, um DVD, para esse DVD ser enviado para ele. Então tá lá. Quais são os meus atores? Deixa eu limpar aqui. Aqui. Vamos voltar? Quais são os meus atores? Substantivos, entidades que iniciam, entidades que recebem dados. Então aqui o DVD já é um. DVD pode ser um ator, porque é um substantivo. Mas será que o DVD é um ator? Eu acho que não. Por quê? Porque ele não começa uma ação. Ele não inicia, ele não tem vontade. O DVD tem vontade de alguma coisa? Não, não tem. Então ele não pode ser um ator nosso. Tá? Via internet. Internet é ator? Não. Internet é só um meio de transmissão. Ok. A clientes. Clientes é ator? Opa! Cliente quer locar. Então, se ele quer fazer a locação, ele vai ser o nosso ator. Um ator.
Beleza. Clientes novamente, a gente já viu que é ator. O cliente de novo, já vimos que é ator. Bom, então eu tenho aqui, não está representando aquele especificamente, mas está aqui. Aqui eu consegui achar os meus atores, nessa especificação é o cliente, certo? O cliente é meu ator. O que o cliente vai fazer? Bom, o cliente vai querer se cadastrar. Então, cadastramento de clientes. Ele vai querer se cadastrar. E aí, como é que eu faço o caso de uso do cadastramento do cliente? Está aqui, ó. É exatamente este caso de uso. Então, ele vai passar os seus dados pessoais e vai receber uma mensagem de sucesso ou não. Tá? Mas e aí? O que é isso daqui? O que isso daqui quer dizer? Nós já vimos que este é o caso de uso. Perfeito? Mas vamos entender um pouquinho melhor o que é este caso de uso? Vamos lá. Ó. A bolota com o nome é um caso de uso. Já disse isso aos senhores. Casos de uso são representados por uma elipse com o nome do caso de uso. Então, eu vou ter minha elipse aqui e o nome dela aqui embaixo. É isso que é o meu caso de uso. Tá? E como é que ele fica? Ele fica assim. Ó. Vamos apagar aqui para ficar melhor. Então, tá lá. O nome de caso de uso pode estar dentro ou pode estar escrito aqui embaixo. Tá? Tanto faz. Os dois funcionam. Ou dentro da elipse ou embaixo da elipse. Bom, um caso de uso pode ser encarado como uma funcionalidade provida pelo sistema. Vejam bem, ele é um pouco mais do que uma funcionalidade, ele é um requisito. Uma funcionalidade é aquilo que alguém pede do software para você. Um requisito é o que você precisa ter para montar aquela funcionalidade. Às vezes tem um mapeamento 1 para 1, uma funcionalidade vira um requisito, às vezes não. Às vezes uma funcionalidade pode ter 10 casos de uso. Por exemplo, uma funcionalidade do sistema é gerenciar clientes. Mas quais casos de uso eu posso ter? Cadastrar, buscar, apagar, editar. Então tem vários requisitos para compor aquela funcionalidade. Tá? Bom, é uma macroatividade que contém pequenas atividades. E a gente vai falar mais ou menos como essas pequenas atividades acontecem. Que devem ser executadas para a realização de uma funcionalidade do sistema. Então se eu quero fazer gerenciamento de clientes, eu vou ter o caso de uso cadastrar cliente. Mas como é que eu cadastro o cliente? Aí eu vou ter um passo a passo que eu especifico lá na parte gráfica de como acontece o cadastro de um cliente. Então, o caso de uso, a gente dá a funcionalidade, ou o requisito macro. Depois, lá dentro dele, a gente escreve quais são os micros, que a gente vai passar mais para frente para vocês. Por enquanto, nós só estamos mostrando as funcionalidades macro do meu sistema. Então, eu começo documentando o macro para depois cair o grau de abstração e ir para o micro. A macroatividade é representada pela elipse, as pequenas atividades por descrições, que é a parte gráfica. Lembra que, aliás, a parte escrita do caso de uso. Lembra que eu falei que ela é dividida em dois? Parte gráfica e parte escrita? Nós estamos vendo a parte gráfica. Mais para frente a gente vai ver a parte escrita. Bom, exemplos de casos de uso. Cadastrar material, entrar pedidos, verificar crédito, fazer cobrança, buscar cliente, reservar livro, alocar fita, locar DVD e assim por diante. São casos de uso que podem existir em um determinado sistema. Então, para identificar os casos de uso em um documento de requisitos, normalmente a gente vai procurar por... Quando é ator, a gente viu que a gente procura por substantivos, essencialmente. E por entidades que começam a ação ou recebem dados. E quando for caso de uso, você vai procurar por o quê? Por verbos. Por quê? Eu não disse que o caso de uso é uma funcionalidade do sistema? Então, se é uma funcionalidade do sistema, é uma ação do sistema. E normalmente a ação é representada por verbos. Ações que são solicitadas por atores. Então você identificou um ator? Qual ação o ator está solicitando? Ela provavelmente é um caso de uso. E funcionalidades que o sistema deve prover. Cuidado com o mapeamento 1 para 1. Às vezes uma funcionalidade pode se transformar em 5, 6 casos de uso diferentes. Então vamos lá, o nosso mesmo exemplo aqui, o que a gente pode tirar desse exemplo? Disponibilizar a locação. Alguém tem, esse software tem o objetivo de disponibilizar a locação. Poderia ser um caso de uso. Porque a hora que o cliente retorna ao DVD, o sistema deve automaticamente tornar o DVD disponível para alocação novamente. Então, isso é um caso de uso. Tá? Então, isso aqui poderia ser um caso de uso. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Clientes já cadastrados. Opa! Então, cadastrar clientes vai ser um outro caso de uso meu. O que mais que eu tenho? Já falei do cadastramento. Qual outro que a gente mostra aqui? Bom, com esses dois já dá para a gente ver dois casos de uso que eu identifico só procurando verbos ou algo que o cliente está pedindo para ser utilizado. Então, aqui no caso, disponibilizar a locação poderia virar um caso de uso
e cadastrar cliente, outro caso de uso. A gente já viu lá no diagramazinho ali atrás, né, na transparência anterior, que a gente tinha realmente um ator pedindo o cadastramento do cliente, né, o cliente pedindo para se cadastrar. Então a gente identificou um caso de uso, um ator e um caso de uso. Um ator se comunica com os casos de uso, ele tem um relacionamento. No caso do nosso ator cliente, ele informa os dados para o caso de uso. Então ele fala assim, olha, os dados que eu quero cadastrar são esses. Tá? É possível definir o escopo do sistema, deixando isso claro para o cliente. Então quando eu faço meu ator aqui, faço meu caso de uso aqui, e digo que esse ator se comunica com o caso de uso, e esse caso de uso retorna uma resposta para o meu ator, basicamente aqui o que eu estou dizendo, é que o meu sistema é este daqui, ó. Tá? Este é o meu sistema. Tudo que estiver dentro daquele caso de uso é o meu sistema. E aqui é fora o meu sistema. Não é o sistema que eu vou implementar. E eu preciso que este ator aqui mande para mim os dados para dentro do meu sistema. Dessa forma você fala para o seu cliente assim, ó, eu vou implementar isso daqui. Isso não é responsabilidade minha. Por isso que eu consigo definir o escopo. Perfeito? Bom. O relacionamento entre o ator e o caso de uso é chamado na OML de relacionamento de associação. Então toda vez que eu tiver aquela setinha para cá e a resposta para cá, com o meu ator aqui e o meu caso de uso aqui, na verdade estou fazendo uma associação. É exatamente isso que eu estou fazendo no meu caso de uso. Perfeito? Bom, aqui tem um exemplo de um diagrama de caso de uso, onde eu tenho o ator cliente, o ator vendedor e o ator gerente. O cliente faz um pedido de compras. O sistema tem que saber fazer esse pedido de compras. É responsabilidade desse sistema que está neste quadrado aqui implementar a funcionalidade de pedido de compras. E a hora que ele faz o pedido, o vendedor é informado que o pedido foi feito. Certo? O cliente pode pedir entrega de material. E ela vai para o gerente. E o gerente pode aprovar um crédito para o cliente, se ele quiser. Então aqui é o sistema que eu tenho que implementar. Tá? Outro exemplo é o exemplo que a gente utilizou lá naquela especificação que a gente estava procurando por verbos. O meu cliente, o meu caso de uso. Este daqui é o meu sistema. Esses são os dados que o meu sistema está esperando do meu ator. Se ele passar esses dados, meu sistema processa os dados. Se não, não tem como processar e a mensagem será uma mensagem de erro. Bom, já falamos aqui de toda a parte gráfica do nosso diagrama de caso de uso, que traz a macrofuncionalidade, o macro requisito daquilo que deve acontecer. Mas na hora que eu escrevo um caso de uso, por exemplo, cadastrar cliente, qual que é o passo a passo de cadastramento de um cliente que o sistema tem que seguir? Quem vai falar isso para a gente é a parte escrita, que é a minha especificação. Ela é responsável por fazer isso. Tá? E quando que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso na próxima palestra. Então, na parte 2, eu vou explicar para vocês como é que eu pego essa macrofuncionalidade do caso de uso e transformo em requisitos. Né? Aliás, em documentação de microfuncionalidades, vamos assim dizer. É a documentação e especificação do caso de uso. Quando a gente tiver aprendido a fazer isso, nós vamos ter a condição de mostrar um exemplo de aplicação de caso de uso, no qual a gente vai iniciar a resolução e vamos deixar aí como desafio para vocês terminarem essa resolução. Perfeito? Bom, era isso que eu tinha para falar na palestra de hoje, explicar aí o que é o ML, a importância de projetar software, tá? E o diagrama de caso de uso, o que ele é e como fazer a parte gráfica do diagrama de caso de uso. Fica para a parte 2, que é um pouquinho menor do que essa daqui, fazer a especificação escrita de cada caso de uso e um exemplo prático, ok? Vejo vocês na parte 2, até mais.